E Lula fez nesta terça-feira a primeira mudança ministerial de 2025. O presidente demitiu o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Sem indicar qual vai ser o seu destino, o agora ex-ministro foi quem comunicou a saída do cargo aos jornalistas. E para o lugar de Paulo Pimenta, Lula convidou o marqueteiro Sidônio Palmeira, que trabalhou na campanha do petista em 2022. Sidônio e Pimenta já estão preparando a transição na SECOM. Carlo Cauti, muito boa noite. Notícia já que já comentamos há algum tempo, hoje foi, claro, a oficialização dessa troca, dessa dança das cadeiras aí na Secretaria de Comunicação. Vale lembrar que a saída do Paulo Pimenta é a 7ª troca na equipe ministerial de Lula desde o início do mandato. Ele deve ficar até amanhã, depois passa o bastão aí para o marqueteiro, para o Sidônio Palmeira. Paulo Pimenta entra em férias e aí depois, no retorno das férias, é que vai ser definido aí qual será o destino de Paulo Pimenta. Fato é que essa troca, né, Carlo, é a consagração aí de que a popularidade de Lula segue derretendo. Ele precisa fazer alguma coisa a respeito. Seja bem-vindo. Boa noite. Pois é, alguma coisa muito urgente, no caso, começar a governar bem, né? O que vai ser difícil. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silvia. Boa noite ao nosso público do Sem Filtro. Primeiro, eu só queria dar um passo para trás, Paula, só para complementar aquilo que o Silvio e a Ana estavam falando sobre a dengue, né? Porque quando a gente fala da incompetência da ministra Nízia Trindade, muitas vezes não fica tão evidente para a população, se não vendo gráficos. Eu queria pedir para o Minha mostrar o gráfico do que foi a dengue nesse ano de 2024, porque o governo Lula conseguiu ser recordista de casos de dengue da história do Brasil. Mais de 6,6 milhões de brasileiros, 6,6 milhões de brasileiros foram infectados pelo vírus da dengue. O recorde anterior tinha sido em outro governo petista, no caso a Dilma, quando apenas 1.600.000 brasileiros tinham sido apenas, né? Nem tão apenas, mas apenas 1/5 daquilo que aconteceu no ano passado ocorreu no ano recorde da dengue no Brasil. Ou seja, esse governo não foi ruim, foi um desastre na luta contra a dengue. E a responsabilidade máxima é da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Só para o nosso público do Sem Filtro ter uma visão clara do tamanho do desastre que foi isso. E, obviamente, isso provocou também milhares de vítimas. E ninguém chamou o governo Lula, até o momento, de genocida. Só para deixar claro também, como a Ana falou, a nossa oposição também está quietinha demais. Mas voltando agora para a questão do Paulo Pimenta, da saída do Paulo Pimenta do governo. Paulo Pimenta conseguiu ser o mais incompetente num clube de incompetentes máximos que é o governo Lula. Assim, foi o Oscar, o Globo de Ouro da incapacidade no setor, um setor mais estratégico do governo, que é a comunicação. E também Paulo Pimenta foi o autor do famoso despacho da infâmia, que criticamos aqui várias vezes no Sem Filtro, quando, durante o desastre lá no Rio Grande do Sul, ele basicamente pediu para a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União de censurar as críticas que o governo estava recebendo nas redes sociais pela sua incompetência na gestão da emergência lá no Rio Grande do Sul. Algo que vai ficar na história como um dos atos mais infames da história desse país desde o fim da ditadura. Então é algo que jamais se viu em nenhuma democracia plena, uma democracia normal. No Brasil, vimos isso e tem a assinatura de Paulo Pimenta. Só por isso, num país normal, esse cara teria sido removido há muito tempo. Ficou um ano quase a mais no cargo, ainda foi nomeado governador biônico do Rio Grande do Sul, também com péssimos resultados. Mas é interessante notar que as primeiras palavras do substituto do Paulo Pimenta já demonstram que teremos mais 2 anos de amplas risadas pela frente, porque primeiras palavras dele sobre as primeiras promessas do Sidônio, o novo ministro da Secretaria da Comunicação. Abre aspas, vamos manter a transparência do governo Lula, fecha aspas. Mas transparência do quê, cara pálida? Que não faz, que dá sigilo de 100 anos
até para as festas de comemoração. Tem sigilo, o primeiro sigilo colocado foi na festa de posse do Lula. E no começo do ano passado, tem sigilo até nas viagens da Janja, manter, não vamos impor a transparência, manter a transparência. Ou seja, ou ele não sabe o que está acontecendo nos corredores do Palácio do Planalto, ou ele já começou o seu cargo mentindo, o que me parece mais a segunda opção, a segunda hipótese. Mas pior do que isso, o sucessor do Pimenta, que não terá muita dificuldade em ser menos incompetente do que o Pimenta, né, pelo nível da coisa, disse que promete melhorar a percepção popular sobre o governo Lula. Disse, abre aspas, tem a gestão e tem a percepção popular. Precisamos alinhar essas coisas. Eu já vou aconselhar o futuro presidente da secretário de comunicação. Vá no mercado, vá no supermercado, pergunte quanto custa o azeite, pergunte quanto custa o arroz, pergunte quanto custa o café. Esta é a percepção popular. Não precisa mudar a percepção popular mentindo ou prometendo coisas. Simplesmente saber como a população vive com uma inflação de alimentos altíssima e depois entender o porquê o Lula é tão impopular assim e não consegue nem ir na rua sem ser, no mínimo, hostilizado verbalmente. Deixa eu jogar aqui para o Silvio sobre essa dança das cadeiras aí, dessa reforma ministerial, Silvio. Ano começando, Lula mudando aí algumas pecinhas na comunicação, na Secretaria de Comunicação. Tem algumas perguntas que ficam, né? O destino aí de Paulo Pimenta, que agora sai de férias e depois vai discutir para onde vai. E também o perfil desse novo secretário de Comunicação, o Sidônio Palmeira, que é formado em publicidade, enfim, é um marqueteiro, diferentemente de Paulo Pimenta, que tinha um perfil aí, um quadro político. O que a gente pode esperar aí? O Caute já trouxe algumas falas do novo comandante da SECOM, Silvio. Vamos lá, Paula, por partes. Bom, em primeiro lugar, a pergunta em relação ao destino do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que foi ministro da SECOM, depois deslocado, bem lembrado pelo Caute, para ser uma espécie de governador postiço do Rio Grande do Sul, em meio a uma das, talvez, a maior tragédia em décadas que o Estado já sofreu, e o Paulo Pimenta só foi visto numa churrascaria comendo, mais nada. Não fez absolutamente nada. Voltou para Brasília e reassumiu essa pasta da comunicação, que é problemática. É problemática porque metade da comunicação do governo, aquela que é relacionada às redes sociais, fica nas mãos do grupo da Janja. A Janja tem esse gabinete informal, conforme o Jornal Estado de São Paulo e o site Poder 360 já revelaram até os custos disso, os salários, quem são as pessoas, e ela... Claro que isso choca as pessoas, né? Choquei. Ela tem um grupo que atua nas redes sociais. E o Paulo Pimenta é uma espécie só de despachante de dinheiro do governo, de verba publicitária para a imprensa tradicional, a velha mídia. E também, segundo o levantamento, o próprio Poder 360 já fez isso algumas vezes, a gente sabe que a maior fatia do bolo vai para as organizações Globo. E o Paulo Pimenta é visto... foi visto ao longo desses 2 anos com muita frequência dando entrevista junto com outros ministros na Globo News e por aí vai. Esse é o retrato da comunicação sem rodeio, sem filtro. O Sidônio, nessa cadeira, o Sidônio é um marqueteiro. Na linhagem dos marqueteiros do PT, ele é o sucessor. Começa com o Duda Mendonça, que já morreu, foi o marqueteiro do Mensalão, o marqueteiro da condução do Lula ao poder em 2002, na eleição de 2002, depois passa o bastão para o João Santana, que é o marqueteiro do Petrolão, foi preso, todo mundo sabe a história, e agora tem o Sidônio, que é o marqueteiro, o responsável pela campanha vitoriosa na última eleição. O que é que vai acontecer na prática? Nós vamos trocar uma figura raivosa, como o Paulo Pimenta, que quer censurar, que mantém esse discurso de desinformação, por uma embalagem diferente. Vão trocar o carteiro. E o carteiro novo vai entregar uma embalagem ali com cara de publicidade, como foi o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida. Vão surgir rótulos. Né? Você está trocando o carteiro. Mas, no fundo, o produto é o mesmo, é ruim. Não tem como vender um produto ruim. E o governo é péssimo. Queria destacar nessa nota que você traz a apuração da nossa repórter em Brasília, Sara Pérez, que aponta possíveis destinos para o Paulo Pimenta.
é muito difícil você rifar um quadro histórico do PT, como é o Paulo Pimenta, lá de Santa Maria. Então, a primeira possibilidade seria acomodá-lo na Secretaria de Governo. O que é a Secretaria de Governo do Palácio do Planalto? É a antessala do presidente da República, não funciona para nada. A função do secretário de Governo, do ministro da Secretaria-Geral de Governo, é receber aquelas pessoas que o presidente não quer receber. Então os movimentos sociais batem a porta do Palácio do Planalto, tem reivindicações, e aí tem uma figura que precisa receber essas pessoas. Ele pode sentar nessa cadeira, que já foi ocupada historicamente na era do PT pelo Gilberto Carvalho. Eu acho que a figura do Gilberto Carvalho ainda é fresca na memória dos nossos telespectadores aqui. O outro destino seria a Secretaria de Relações Institucionais, leia-se Articulação Política, que hoje é ocupada por alguém com absurda inépcia para o cargo, que é o Alexandre Padilha, não consegue ser recebido para tomar um cafezinho na bancada do PT na Câmara dos Deputados. Eles não gostam do Alexandre Padilha. Eles queriam que esse cargo fosse ocupado pelo José Guimarães. Mas o José Guimarães, líder do governo, foi preterido porque o Padilha também é cota da Janja. Aliás, são amigos, almoçavam com frequência em Brasília. Ela, inclusive, que recomendou, e ele segue à risca, o uso da tal linguagem neutra, essa língua do todes aí. Então, são possibilidades para o Paulo Pimenta. Ou ele vai voltar para a Câmara. Também é um destino possível, já que ele tem mandato